Hoje vamos ter uma entrevista super especial, como eu prometi no vídeo anterior, que é com o nosso amigo Convento João Cunha, conhecido pelo grande esforço em organizar e dedicação a organizar torneio de sueca e, além disso, ser um muito bom jogador de sueca. Então é dentro destas duas perspectivas que a gente hoje vai conversar um pouquinho na sua faceta de organizador de torneios e como jogador de sueca. Na parte final do vídeo é onde vem a cereja no topo do bolo. Por isso, fiquem a saber qual é o segredo que ele nos vai revelar no final do vídeo. Desde já agradeço o convite que foi aceito, com muito gosto, pelo João. Já somos amigos de longa data, mas aqui não é apenas uma questão de amizade, é tentar espremer, saber o que ele ainda não nos contou sobre sueca e sobre os torneios. É isto que a gente vai saber e vocês vão ter a certeza que vão saber coisas que ainda não sabiam. Então o espírito é dentro da modalidade sueca, para os amantes da sueca, para quem ainda quer vir a aprender e quem quer vir a jogar a sueca, é isto que nos interessa hoje. E vamos começar aqui dentro da nossa conversa. Obrigado por teres aceitado o convite. Falar no recuando ao dia 10 de junho, que foi um evento, um convívio, muito mais um convívio do que um evento com um torneio de sueca, que foi do Gangue da Sueca, onde estiveram jogadores e parceiros de vários pontos do país, que nós, quase que nós podemos dizer, e podemos mesmo, de norte a sul, do Minho ao Algarve. E esse convívio, realmente ele surgiu com base em quê? Mas o mais importante, vamos agradecer, que mais não é nada mais do que justo, aos nossos amigos que patrocinaram com todo o bom gosto e com toda a boa vontade. Mais do que nunca, o que é que te vai no espírito? E esta é a primeira questão. Obrigado, Adelino, pelas palavras Obrigado eu pelo convite. deste aqui às pessoas do canal YouTube Sueca de 4 Jogos. Ora bem, vamos por partes. Em primeiro lugar, esta ideia vem em seguimento do dia 10 de junho, do convívio de Sueca. Já vem em seguimento de um grupo que já temos há vários anos, que teve uma evolução desde 2010 até agora, até porque este contexto de pandemia mudou muita coisa, os contextos da sueca ao vivo, os contextos da sueca presencial, onde as pessoas tiveram que ter muito mais cuidado a jogar e não haver aqueles ajuntamentos de pessoas. Portanto, é uma ideia que vem em seguimento deste grupo ao longo dos anos. Desta vez tive a sorte de vou citar 3 nomes, mas há mais pessoas, mas em especial estes 3 que me ajudaram a patrocinar e a proporcionar o dia 10. O dia maravilhoso. Acho que foi um dia que fantástico. Poucas críticas ouvi, correu muito bem. Claro, só críticas pela positiva. Claro que aqueles que ganham ficam sempre mais contentes. E eu já te disse no passado que uma importância que eu dou é que toda a gente seja satisfeito. Claro que aqueles que ganham saem sempre mais satisfeitos que aqueles que não ganham. Mas a mim o que me interessa é que as pessoas convivam e gostem de jogar à sueca em grupo, ao vivo, e que não haja chatices. O mais importante é esse. Portanto, vou agradecer a 3 nomes, que é o Fernando Sousa, o Paulo... Olha aqui para... Pronto, Fernando Sousa, o Paulo, que é conhecido como o Paulo Pega o Brinde, e o Horácio Rocha, que foram as pessoas que me ajudaram. Camiseta e o boné. E o boné, aliás, os bonés são personalizados. Exatamente, foi aqui o nome também. Vou agradecer a essas pessoas, mas há mais, mas especialmente essas pessoas. E também todo o grupo que eu intitulei o Gangue da Sueca. Porque a Gangue da Sueca? Exatamente. Muita gente não sabe porque é o Gangue da Sueca. Eu criei, no início da pandemia, um grupo no Facebook que chama-se Amigos da Sueca. E as pessoas foram entrando, uns por convites, um convidava o outro, até que houve um elemento que me disse assim: olha, eu gosto de jogar à sueca, eu sei que o senhor tem um grupo secreto de jogar à sueca. E o grupo secreto, eu gostei da palavra grupo secreto e então intitulei o Gangue da Sueca. Foi muito bem recebido. Estão a ver, esta parte vocês não sabiam, garanto que vocês não sabiam. O Gangue da Sueca foi uma forma de eu brincar com as palavras, e o objetivo destes convívios e destes grupos de sueca é só a gente se divertir. Na realidade é mais um convívio do que um torneio. Exatamente. E
Para quem gosta Jogar de- à sueca a gente tinha que jogar. Exatamente. Mas o espírito não era aquele espírito de ganância, de ambição de ganhar. Era muito mais o convívio e jogar A à minha sueca. experiência de vários anos tem-me vindo a fazer pensar na evolução da forma como se joga nesses dias à sueca. Há várias formas de jogar, há vários sistemas. E eu, do último torneio para este, comecei a pensar e nós perdemos muito tempo a jogar a sueca e pouco a conviver. E então eu tentei arranjar um equilíbrio Isso. entre o jogar à sueca e as pessoas que não se veem ao longo de um ano, ao longo de 2 anos, só se conhecem virtualmente, porque este grupo incide essencialmente sobre a sueca online, sueca jogada através da internet. Não é? Muitos destes jogadores também jogam ao vivo, mas com a pandemia houve zonas do país que não se jogou ao vivo. E então eu comecei a criar torneios online, exatamente em março de 2020, quando iniciou as proibições, as limitações devido à Covid-19. Portanto, começámos em março a fazer torneios ao vivo. Nós só jogávamos no site, não fazíamos torneios entre nós. E pronto, eu comecei a evoluir de uma forma muito mais pequena. Posso dizer que comecei com 8 equipas, não é? Ou melhor, 6 equipas. Comecei com 6 equipas e neste último torneio tivemos 20 equipas. Não é? Está a decorrer outro. Portanto, ao vivo eu comecei a pensar, para que fazer tantos jogos? Porque as pessoas querem conviver. Claro que tivemos muitas limitações, tivemos os cuidados necessários, desde o espaço, desde as máscaras, desde o álcool gel, desde da repartição do grupo em 2 partes, para desde o distanciamento também das mesas. Tentámos dentro do possível, e quando eu falo tentámos, nós sabemos as limitações, todos nós vivemos na sociedade e sabemos as limitações que isto tem. Julgo que correu muito bem, toda a gente cumpriu a sua parte, não é? E acima de tudo divertimos-nos. E então, quando eu pensei neste último sistema, ou seja, nos últimos sistemas havia uns que na primeira parte ficavam eliminados e na segunda parte já não jogavam. E eu pensei, é muito chato para quem vem de longe, por exemplo, eu sou natural de Braga, e de Braga a Pombal fazer cerca de 200 km, se perco à primeira ou à segunda, fico à espera para o fim. Então tentei arranjar um equilíbrio, não é? E de toda a gente... E quem veio do Algarve também. E do Algarve, ainda são mais quilómetros. Tentei arranjar um equilíbrio entre podemos conviver e fazer um sistema, e adaptei o sistema suíço, o chamado sistema suíço, ou seja, em todas as equipas presentes... Já estás a responder a uma das questões que eu já tinha todo. Mas em que é que é baseado o sistema usado? O sistema é chamado sistema suíço, é muito utilizado na zona de Coimbra, em especial um torneio que muita gente conhece no meio da sueca, que é o torneio de Penela, que é fazer 15 riscos, onde a equipa ganha quando atinge os 8, mas faz sempre 15 jogos, pode ficar 8-7, pode ficar assim até se aproximar, como fica 10-5, como pode ficar 15-0 no limite, ou seja, 8-7. Todos os jogos são 15 riscos. Ganha-se aos 8, mas pode ficar 8-7, no limite, pode ficar 10-5, mais uma vez, pode ficar 12-3, ou seja... Sim, mas ao nível de isso aí, nós entendemos facilmente. Mas depois, quando tiras os resultados e colocas no computador, qual foi o sistema que foi lá introduzido para chegar aos resultados? Esta é outra questão que o pessoal que ainda não está muito por dentro dos torneios e também gostaria até de organizar até dentro de casa, porque não, é uma dica, uma ajuda. Foi a primeira vez que organizei este sistema e então eu tive... Por isso mesmo veio a pergunta também. Eu tive-me a informar perante jogadores que me aconselharam nesse sistema e eu estive a estudar o sistema e a fazer simulações em casa. E a testar, pronto. Então, o que é que se passa? Nós tivemos neste convívio, julgo, 20 equipas, 40 pessoas. Aliás, quem quiser ver um resumo do evento, convívio, torneio, 2 vídeos antes, neste canal, vocês podem ver. Exato. A equipa que ganhou por maior diferença de jogos, ou seja, vamos imaginar uma equipa, no momento aqui os resultados, ganhou 10-3. Houve ali uma diferença... 10-5. Há uma diferença de 10 jogos. Sim. Não é? Ganha 3 pontos, mas pontua 10. Vou tentar simplificar. Na primeira jornada, as equipas que ganharam, não é? Ficaram todas com 3 pontos. Certo? Sim. Mas, em primeiro lugar, ficou a equipa que ganhou mais jogos. Ou seja,
ou 10, ou 12, ou 13, ou 14. No máximo 15-0. Acho que não houve 15-0. Acho que o máximo 14-1, 13-2. 13-2 o máximo. E há uma classificação. Após a primeira jornada, uma classificação. A segunda jornada é efetuada. Com base na primeira. Com base na classificação da primeira. Isso. Ou seja, o primeiro jogou com o segundo, o terceiro jogou com o quarto, o quinto jogou com o sexto, por aí abaixo. Sim. Voltámos a fazer classificação na segunda jornada. Na segunda jornada voltámos. O primeiro jogou com o segundo, o terceiro jogou. Ou seja, jornada a jornada a classificação. Até que se atinge, neste caso, foi a quarta jornada. E não coincide nenhuma equipa. Eu tive o cuidado de não coincidir nenhuma equipa. Não é? Porque, vamos fazer aqui contas simples. Se fossem 10 equipas, 5 ficavam em primeiro. Não é? Sim. Logo 5 ganhava, 5 perdia. Exatamente. Logo, a primeira jogava com a segunda, a terceira jogava com a quarta, e a quinta ia jogar com a equipa que perdeu, mas que perdeu por menor. Por menos. Exatamente. A lógica é sempre esta: jogar o primeiro com o segundo. Por acaso ganhou uma equipa que ganhou os jogos todos, mas podiam chegar à final 2 ou 3 equipas, se fossem muitas mais equipas, que podiam jogar. Como é que se fazia a classificação? Exatamente igual. Quem tivesse mais jogos ganhos em relação aos perdidos. O que eu chamo de diferença de jogos ganhos e perdidos. Ou seja, no total, a equipa que tiver a maior diferença de jogos, o primeiro critério é sempre os pontos. O segundo é a diferença de jogos ganhos e perdidos. E o terceiro é que é pontos. E o quarto é... O terceiro é jogos ganhos. E o quarto é derrotas. Não é? Normalmente não é preciso, porque a estrutura da tabela, e eu já tive a oportunidade de te mostrar, a estrutura da tabela da classificação, ao somar tudo automático, dificilmente há empates. Mas pode haver. Sim. Pode haver. Mas por acaso não houve empates. Já agora, o que é que vocês acham deste sistema? Comentem aqui em baixo, que eu acho bem interessante, e aproveitem para se inscrever no canal, porque ainda grandes conteúdos vão vir e vocês vão estar por dentro de tudo o que de mais importante acontece no meio da sueca. Queres acrescentar alguma coisa? Queria acrescentar aqui um pormenor. Para quem nunca jogou esse sistema, pode estar é uma novidade. Pode estar a fazer confusão, e eu tive alguma, e tu tiveste presente, e visto o cuidado que eu tive de ir a todas as mesas e explicar o sistema. É óbvio que há jogadores que já tinham jogado, perceberam o sistema à primeira. Outros jogadores, como não estão habituados a esse sistema, não o estavam a entender. Mas no fim, quase todos os jogadores que não conheciam o sistema entenderam e vieram agradecer este novo sistema que foi usado, porque ninguém ficou de fora a jogar. A primeira equipa fez 4 jogos, de 15 jogos, não é? 4 partidas de 15 jogos, quer a última equipa fez 4 partidas de 15 jogos, ou seja, não houve ninguém que ficasse de fora. E nos torneios anteriores, o que é que acontecia? Havia outras formas de organizar, havia outro sistema que eu fazia. Houve uma evolução no sistema. Exatamente, e eu acho que consegui, com a ajuda também de outros elementos, de coincidir que toda a gente jogasse ao mesmo tempo. Ou seja, independentemente de quem perde, quem ganha, toda a gente estava lá a jogar. Percebe? E outra coisa que foi o sucesso desta parte, porque ninguém ficou de fora. Toda a gente jogou. E dentro deste torneio convívio, houve 2 particularidades por agora, que foram as seguintes: sorteio de parceiros e não haver sinais na mesa. Sim, eu explico. Então isso foi uma evolução também para quem critica tanto os sinais e que gosta só de jogar online, por exemplo, ali sentir-se nas 7 quintas, além de estar com todos os amigos. Ora bem, vamos lá ver. Estes nossos convívios já há alguns anos, como a grande parte dos jogadores jogam atualmente na internet, alguns deles jogam nas mesas, ao vivo, nas suas terras, jogam ao vivo. Mas a grande parte dos jogadores jogam online e as pessoas habituaram-se a jogar online sem sinais. O que é que está instituído já há muitos anos neste grupo? Há pessoas que não sabem jogar sinais. Há pessoas que são de terras diferentes que têm sinais diferentes. Também isso, sinais diferentes. Sinais diferentes. E então, aqui a questão é tentar reduzir ao máximo o sinal de mesa. Há sempre suspeitas que há jogadores que têm jogos combinados, que fazem sinais que combinam, como nós todos conhecemos os torneios óbvios. Eu gosto de combater isso. Essa é uma forma. Eu pessoalmente não gosto de sinais, e a segunda opção dos parceiros livres é exatamente essa. Nós, quando vamos para um convívio, não vamos com o parceiro certo, porque aqui o objetivo
é a gente gostar de jogar a sueca, gostar de participar E nestes não torneios. ter a E não ganância só- de ganhar apenas. Há uma tendência grande nestes torneios de sueca de aquele jogador querer jogar só com aquele que joga melhor. O que é que eu consegui com isto? Consegui que diminuir a distância entre o melhor jogador, que é muito relativo, e vamos falar disso mais à frente, Sim. o que é aquele que é considerado o melhor jogador e o jogador mais fraco. O que é que ia acontecer se eu permitisse parceiros combinados? Aquilo que se passa ao vivo. Vocês vão para os torneios ao vivo, e em especial grandes torneios com grandes prémios, e Torneios então grandes a nível nacional, não é? exatamente, aparecem lá muitas vezes jogadores com muitos sinais combinados. E nós muitas vezes nem sabemos se eles sabem jogar sueca. Eles jogam para os sinais. Eles mexem no chapéu, têm o as trunfo, coçam a orelha, têm a bisca, não é? Viram o cigarro de lado, que é trunfo, põem a mão no peito, que é copa, põem a mão não sei aonde, que é espadas, põem a mão... É uma batota completa. Esta questão é outro tema discutível. Não, eu pergunto. Eu coloquei esta questão em Exato. pergunta. Esta questão é discutível. Eu conheço muitos jogadores, quer na internet, quer ao vivo, que interpretam que o sinal é uma estratégia. Eu pessoalmente não o acho. Eu respeito quem diz que o sinal é uma estratégia e eu pessoalmente não o acho. Eu acho que jogar à sueca sem sinais faz-nos pensar muito mais sobre as jogadas, o risco é muito maior. Agora admito que o resultado final não é tão... E vai de acordo com a essência da sueca. Na minha terra, aqui em Braga, costuma-se dizer que a sueca foi inventada por 4 mudos sem sinais. É essa a essência. O problema é que em qualquer torneio que eu conheça a nível nacional ao vivo, dificilmente não há sinais. Não existe. Pois. Porque se não houver o sinal de mesa, é o sinal combinado. Eu já fui a vários sítios ver torneios de sueca. Se calhar do norte a sul do país, ver torneios, ver formas de jogar, tal como tu também o fizeste. E todas as terras têm os seus sinais. E muitas vezes há um sinal que não conhecemos aqui, existe ali, há um sinal que eu nunca ouvi isto, o que é que isto quer dizer? Mas para mim o pior dos sinais nem é isso. O pior dos sinais não é o sinal de mesa, onde nós pedimos trunfo e os 4 jogadores vêm. Onde nós Escondidos, damos são os partido. escondidos. É aquilo que eu chamo de sinal combinado. O sinal combinado é uma deselegância. Não é elegante, não é justa. Não é? Porque eu combino contigo, Adelino, sempre que eu tenho o as trunfo, eu mexo na orelha. Isto é sueca. Nós costumamos ter aqui na zona de Braga uma sueca típica, que a gente chama sueca de Natal, que é jogadores de família a jogar naquele dia de Entre a família, Natal, não é? a jogar. E aí as pessoas jogam por prazer da sueca. E não há esses sinais combinados, são os sinais de mesa. Quem perde, perde, quem ganha, ganha. E aqui é que está o gozo para a sueca. As pessoas habituaram-se aos torneios a ganhar prémios, a ganhar até prémios muito valiosos. E depois, na minha opinião, isto é a minha opinião, só vale o que vale, o bom jogador da sueca não precisa de grandes sinais. Só que, devido aos torneios, houve uma evolução dos sinais. Aqueles jogadores que não eram considerados grandes jogadores tentaram aproximar-se dos bons jogadores. Através de sinais. Através de sinais. E chegou a um ponto que os bons jogadores também tiveram que jogar os sinais. Ou seja, na zona de Braga, na zona de Guimarães, na zona de Barcelos, que é a zona que eu conheço, a zona do Porto, já ninguém consegue jogar torneios ao vivo sem sinais. E eu tento combater isso com estas duas formas. Primeiro, parceiro sorteado, porque não é a mesma coisa eu, na hora do torneio, saber quem é o meu parceiro, ou já saber 15 dias antes quem é o meu parceiro. Não é a mesma coisa. Nada a ver, claro. Até podes combinar um sinal ou outro. Se eu vir, chama a atenção para isso não acontecer. Mas nós tivemos lá cerca de 40 Mas pessoas. é desleal para com o adversário. Não vi ninguém a fazer. Na minha mesa não houve. Não houve queixas de fazer. Não houve queixas de Mas fazer. mudando agora, sabes uma coisa que eu achei bem interessante e que nunca tinha participado num torneio, nem com vídeo de sueca, que foi vocês pensarem num prémio para quem perde os primeiros 4 jogos, os primeiros 120 pontos, as cartas todas. Como é que surgiu essa ideia que eu achei bem interessante? Vamos lá ver. Eu ao longo dos tempos, inédito, tento introduzir esse pormenor da equipa que perdeu 120. Foi a primeira vez que aconteceu. Já temos nos convívios anterior atribuído a quem fica em último lugar, através da classificação, um prémio de presença. Mas também houve. Também houve. Então, esse foi outro. Exato. Esse foi Então, outro. já havia no passado Sim. um prémio para o último lugar. Eu julgo que isto começou na Figueira da Foz em 2014 com outro elemento chamado Miguel Pata, que introduziu um prémio que era uma banana. Não por gozo, mas sim por brincadeira. Sim. Não é? Desta vez, Mas é essa. o último lugar foi Para ficar engraçado e foi um divertido. colar havaiano que tinha cebolas, ou seja, ficar em último lugar, estão a chorar por ficar em último lugar. É uma mera brincadeira.
E então eu tento. Aliás, foi muito bem aceito. Exatamente, mas Foi já é espetacular. costume, já é costume. E então, assim, tenho que arranjar aqui umas novidades, porque eu acho que tenho mantido este grupo. Mas de onde é que veio essa novidade? É a criação dessa ideia. Exato. Eu tenho tentado, em todos os torneios, fazer alguma inovação. Primeiro, para não ser sempre Que igual. isto tenha acontecido. Não é? Para não ser sempre igual. E desta vez lembrei-me desta história dos 120. Ora bem, onde é que parte esta história? Eu e alguns jogadores deste grupo costumamos brincar com as palavras. Sempre que uma equipa ganha a outra equipa por máximo de pontuação de 120, não é? Nós dizemos, olha, levaste um avião, por exemplo, eles quando me dão a mim 120, olha, Ou vais de avião para casa. vais de avião para casa, vais de avião, por exemplo. Há um elemento essencial neste grupo que é o Pinto de Pombal, em que eu estou sempre na brincadeira com ele. Quer a gente ganhe. Mas ele estava a jogar em casa. Exato. Foi E ele, aliás, até foi o vencedor deste torneio, que sabe perfeitamente esta origem. Ou seja, eu quando ganho ele 120, olha, vais de avião para Pombal. Quando ele me dá a mim 120, olha, vais de avião para Braga. E eu desta vez assim, vou pegar nisto e vou transformar isto num prémio. É óbvio que eu não disse a ninguém, pelo fator de surpresa. Claro, Não é? é esse Então, efeito. e o que é que eu fiz? Eu comprei os aviões em miniatura, não é? Introduzi-os em sacas e meti prémio para a primeira equipa que levar 120. E adivinha qual foi? Foi minha. Sim, Eu adorei ganhar esse prémio. mas a seguir houve mais gente que levou, não é? Foi. Mas o primeiro é que ganhou. exatamente. Porque na altura ninguém sabia o que era o prémio. Sim. Claro. Depois viram um avião Sim. e foi. Lá estamos nós. É uma forma simpática de brincarmos com a situação. E de cativar as pessoas mais a entrar no espírito da brincadeira e do Já agora, divertimento. eu vou abrir aqui uma pequena cortina no próximo torneio, quando houver. Eu já tenho. Tu vais desvendar isto e muito mais, Não, pessoal. Eu vos mas- garanto que ele hoje Não, vai ser brilho. eu não vou desvendar porque eu estou preparado para o próximo torneio, porque isto é como umas ideias Vão surgem às outras. surgindo. E então há outra situação parecida, já não tem nada a ver, porque se fosse igual já não tem piada, Claro. não é? Em que eu vou introduzir um prémio. Não, mas esta é a surpresa. É surpresa, eu não vou dizer o que Ah, é. mas Eu vou introduzir um prémio sim, para esse novo sim. indicador. Mas isso Ah, será para o próximo. ok. A ideia surge já Já vou ficar curioso. Exato. E vocês? A ideia Eu vou ficar. A ideia é mesmo as pessoas ficarem. Portanto, quando virem umas saquinhas, eu vou pôr lá prémio para quem? E depois, no dia digo. Portanto, exatamente para criar essa curiosidade e criar também uma forma atrativa. Vamos lá ver o que é que vai sair daqui. A ideia Divertida, inovadora e trazer exatamente. algo de novo. Exatamente. E outra coisa que as pessoas, principalmente quem conhece João, Convento, ou como quer que chamem, é o facto de ele ser organizador de torneios e dedicar muito do seu tempo pela paixão que tem nessa questão de organizar. E aí as pessoas muitas vezes perguntam de onde é que vem essa paixão, essa motivação, quer do que tem feito até agora, quer de continuar. Eu quando comecei a jogar sueca na zona de Braga, soube o sistema do bota fora, ou seja, perdes à primeira e a seguir só passa à frente quem ganhar. Pois. E eu comecei a pensar nisto, isto não tem piada. Eliminatório. Isto não tem piada. Então, por exemplo, nós agora vamos para o Pombal. Eu até posso ser considerado um grande jogador, um bom jogador. Calha-te mal o primeiro jogo, porque as cartas vêm para a mão e ficas logo eliminado. Ficavas assim um bocado, venho aqui tantos quilómetros para ter uma partida. Não, mas a questão, João, a questão é de onde é que vem esse teu interesse, motivação, essa tua... Mas tem a ver com isso. Vai chegar lá, ok. E eu comecei a pensar, isto para mim não tem lógica. Então eu vou organizar uma certo. forma A ideia é a razão. das pessoas não fazerem só um jogo mesmo que percam. Voltámos àquilo que eu disse de início. Para quem ganha, qualquer sistema é bom. Para quem ganha um torneio de sueca, qualquer sistema é bom. Estou todo contente. Mas eu ia a um torneio e às vezes ia. Portanto, quando eu ganhava, vinha todo contente. Mas quando perdia, vinha com aquele vazio. Quer dizer, eu fui embora à primeira. E fiz tudo o que podia fazer. Não comecei a pensar, assim, vou organizar aqui uma forma de jogar mais jogos. Comecei a organizar sistema, fiz uma comparação com o futebol, em especial quando é as finais dos mundiais, e então criei grupos de 4 equipas, onde a primeira vez que eu criei, fiz sistemas de grupos, foi grupos de 4 equipas, onde todas jogavam entre elas 3 jogos, e depois passavam os 2 primeiros. O meu primeiro sistema de grupos era 16 equipas, 4 grupos de 4,
Os 2 primeiros jogavam, o grupo A jogava com o grupo B, os 2 do grupo C com o grupo D e depois cruzavam. Tipo o futebol. Sim. Então, que era para as pessoas. Sim, então uma das razões foi... Essa foi a razão principal. Não, mas tudo bem. Foi a razão principal para começar. E para continuar com esta dinâmica, com esta motivação toda. Claro, porque depois... Esta questão é tão importante quanto a outra. Há coisas que não se explicam. Há coisas A ganhar gosto. A ganhar gosto por aquilo, assim. E eu estou sempre interessado em novos sistemas. Bom, vamos ver, alguns sistemas que já me propuseram que eu não gosto. E, por exemplo, se eu não pensasse assim, se calhar não chegava ao sistema que cheguei hoje de Pombal. Porque é preciso gostar muito, porque requer tempo, Claro, requer aprendizagem, requer quebrar a cabeça em prol de alguma coisa que é apenas pelo gosto. Eu, com a ajuda de muitos elementos deste grupo, que eu intitulo algo Portanto, da Sueca, foram-me dar sugestões. E eu fui avaliando. Eu acho que é importante a gente saber ouvir os elementos, ir ao encontro, no global, daquilo que as pessoas gostam. Ou seja, a minha opinião é importante, mas a minha opinião com a tua, sim, com a deste elemento, tornou aquilo que hoje é possível tu juntavas fazer. tudo. Exatamente. Ou seja, ir ao encontro da massa, da maioria. Sim. Não é? A maioria, para mim, eu gosto muito das maiorias. A maioria, para mim... Unanimidade não existe. Nunca vai existir. Eu fiz uma votação online, porque uns concordavam com uma coisa e outros não concordavam. Então eu disse, meus senhores, eu vou fazer uma votação, vai estar aqui a votação dos critérios, o que ganhar fica. Porque assim, foi ao encontro da maioria. Mesmo aqueles que não concordem, porque nunca vamos conseguir concordar a 100%, tiveram a oportunidade de votar. Não é? E eu acho que isto é democracia ao seu mais alto nível. Mas a questão principal é o seguinte, João, é começares a organizar, ver sistemas, evoluir, exatamente, mas manter sempre motivado e tirar a satisfação disso como recompensa, porque a recompensa que tu tens é essa. Exato. Monetariamente não tenho qualquer Perfeitamente. Nem o quero. Perfeitamente. Eu costumo dizer, é o prazer e a satisfação do que está envolvido sempre no meio da Sueca. Eu acho que nós, quando fazemos as coisas por gosto, é quando nos dá gosto de fazer as coisas. E onde aparece os melhores resultados. E eu próprio evoluí isto muito no pensamento, a minha forma de ser, a minha forma de organizar. Claro que eu tive a ajuda, por exemplo, eu atualmente tenho um sistema que precisei da ajuda através da internet, porque todos nós temos as nossas limitações e as nossas formações, e houve um elemento conhecido por Robert, que é da zona de... Fala aí bem alto que ele vai ouvir. Que é o meu amigo Robert, da zona da Figueira da Foz, que me ajudou, através da distância da internet, a fazer estes programas. Foi através do Excel. Foi e é. Aliás, eu já tive a oportunidade de mostrar a classificação automática. Agora tenho uma questão que é de alguma forma pertinente, que eu pensei para suscitar a curiosidade, o interesse e até, quiçá, uma forma diferente de organizar um torneio, que é o seguinte. Em 2019 eu estive num lançamento do livro Sueca para 4 jogos. Quem não conhece pode aproveitar a oportunidade. Isto é aqui uma mensagem, mas a questão principal dentro desse lançamento foi falar de Sueca e apresentar o livro em Buenos Aires, na capital da Argentina. E dentro desse lançamento, quem organizou teve uma ideia que eu achei fabulosa, que é organizar um torneio intergerações. Para quê? Para tentar fomentar, levar os mais jovens à prática desta modalidade, que é uma grande tradição portuguesa. Então, as pessoas podiam jogar, podiam formar os seus pares, mas não poderiam ser da mesma geração. Só poderia ser entre pais e filhos, ou pais e netos. E isso suscitou-me um interesse. E eu pensei assim, então por que não a gente não levar esta ideia para virmos a realizar isso em Portugal, já que os mais jovens têm tantas opções de divertimento, novas tecnologias, e às vezes não pensam nesta grande tradição que é fantástica, que é a sueca. Então era esse o repto que eu queria lançar aqui para o João. Será que era possível organizar qualquer coisa dentro desse espírito, dentro desse prisma de organização, visando captar os mais jovens para a modalidade, já que a modalidade, os praticantes têm vindo a envelhecer e deve haver uma renovação. Foi essa a ideia que eles tiveram lá em Buenos Aires neste torneio. O que é que eu penso? Eu acho que a ideia é nobre, a ideia é bestial. Agora, concretizar
não sei se será fácil. Porquê? Eu vou falar da minha experiência local. Claro. E eu conheço poucos pais e filhos que jogam. Conheço poucos. Até que as novas tecnologias, como falaste, os miúdos, os adolescentes e os jovens, se calhar têm outras oportunidades que não a sueca. Sendo a Muitas. Sueca, exatamente. Sendo Aí a está a sueca, questão, justamente. sendo a sueca um jogo popular e que era muito frequente, não é só porque a internet hoje em dia também não o é, porque já há os jogos online, não é? Eu pessoalmente gosto muito mais de jogar online que de jogar ao vivo. Gosto com vivo ao vivo, mas gosto, como jogador de sueca, gosto mais de jogar online. Não vejo as gerações mais novas a fazê-lo, porque têm outras opções. Mas essa não seria uma forma de tentar atrair alguns desses mais jovens e eles apanhar o gostinho? A ideia é boa. Pois. A ideia é boa. Agora, até que ponto se consegue, por exemplo, na zona de Braga, se calhar nessas comunidades, por esse mundo fora, onde estão portugueses, se calhar torna-se mais fácil, eu compreendo isso. Tu pagaste a pensar. Ou seja, mais fácil nas comunidades portuguesas espalhadas Sim. pelo mundo do que propriamente em Por Portugal. exemplo, eu frequento, antes da pandemia, frequentava 2 sítios, e um terceiro, mas em especial 2 sítios, a jogar com os meus amigos ao vivo. Fora os torneios ao vivo, não é? E dificilmente aparecia mais de 1 ou 2 equipas pai e filho. E dificilmente aparece nos cafés o pai a jogar com o filho ou o pai e filho que jovem. É difícil. Justamente por ser difícil é que o desafio é maior, é gigantesco e quiçá fazer uma tentativa nesse Exatamente, sentido. se calhar. Uma tentativa, uma qual era- experiência. Qual Uma era a experiência. ideia? Jogar um torneio de pai e filho. Ou netos. É possível. Não pode ser da mesma geração. Não, eu acho que a ideia é muito boa. É. Acho que a ideia é muito boa. Executá-la. Avô, neto, pai, filho ou filha, mas vamos porque logo- as senhoras estão incluídas, dá bom que se Exatamente. diga. Atenção, eu conheço muitas senhoras que não devem nada a ninguém a jogar sueca. É aí que eu quero chegar. Claro, exatamente. Não, É isso. portanto, não Essa tenho- é que é a questão. Não tenho qualquer tipo de pudor de afirmar. Eu conheço jogadores, Isto é bem importante. senhoras jogadoras, jogam tão bem ou melhor que muitos homens. Claro. Que não haja aqui. Claro. Agora, estamos a falar de uma dimensão diferente, se calhar. Por exemplo, aqui A quantidade é menor. Aqui em Braga, eu para 50 homens, Pois. arranjo 2 senhoras. Pois. Na internet já não é assim. Na internet já temos muitas jogadoras e boas jogadoras femininas. Por exemplo, neste grupo no qual, principalmente o ganho da sueca, temos cerca de 15 a 20 mulheres que jogam e bem à sueca. Portanto, Acredito. não é? Claro. Portanto, não E eu há- conheço algumas delas. são uma minoria em relação aos É. homens, mas há muita gente e nestes Com torneios certeza. ao vivo já ganharam. E agora vou encostar João aqui contra a parede. A parede está um bocadinho distante, mas eu vou encostá-lo. E ele vai nos dizer onde é que vai ter o próximo torneio e quando. Será que ele vai ter coragem de dizer isto é o que eu quero ver agora? E aí? Ora bem, O desafio Neste momento- estás empurrado à parede. não, neste momento, e eu por acaso, por coincidência, o dia 2 foi um dia que eu já anunciei na internet o próximo convívio. Eu não gosto de chamar de torneio. Não, torneio convívio. Exatamente. Torneio barra convívio. E para mim o torneio convívio tem a ver com eu tenho que conseguir juntar pessoas que gostam de jogar sueca e de conviver. E não é só para jogar sueca, é para falar, para conversar. Perfeitamente. Para Por isso é que é avançar. torneio convívio. Neste caso concreto está a ser marcado por acaso, comecei hoje a fazer convites a jogadores. O próximo convívio não será de uma dimensão como foi Pombal, não será dessa dimensão, porque eu a esse chamo o convívio anual. Portanto, é uma vez por ano. Não é? É tipo uma Copa do Mundo. Exatamente. Campeonato do Mundo. Eu anuncio É. com cerca de 3, 4 meses de antecedência. E tem toda uma preparação, toda uma logística. E É, este claro. próximo convívio vai ser um jantar entre amigos onde vamos jogar um bocado às cartas. Mas quando e É onde? óbvio que eu não queria revelar aqui por mim. Mas vai ter que dizer, vai ter que Não, dizer. quando e onde não há problema nenhum. Quando e onde? Quando e onde? Esse sítio será na zona de Ovar, no dia 6 de agosto. Já Dia ficamos a 6 de saber, agosto. já ficamos a saber. Agora, ainda está nos primeiros contactos que eu estou a fazer com os jogadores, ou seja, eu faço uma evolução das coisas perante a motivação que eu vejo também da parte. Sim. A minha motivação está sempre ao rubro. Agora, Mas- eu tenho que avaliar a Perfeitamente. motivação dos outros jogadores, Dos participantes. o número de jogadores, o local. Por exemplo, eu tenho um elemento no local, normalmente eu tenho um elemento em Ovar que me vai proporcionar um local onde jogamos,
vai combinar o local onde vamos fazer a refeição, Que é o Álvaro. que é o Álvaro Soares, que já foi Diz teu o parceiro. nome, diz o nome. Álvaro Soares, Isso. que já foi teu parceiro Com muito gosto. num torneio anual. É verdade, sim, senhor. em Riachos, em Isso. 2017. Exatamente. Ou seja, o que é que eu tento com estes almoços? Não perder a ligação dos membros, não é? Um aspecto bem importante. Não perder a ligação e, acima de tudo, manter A chama viva. a paixão pela sueca. A chama viva. Não só para quem ganha com a tem perto, para todos no geral. E, claro que eu faço sempre umas surpresas, eu não posso revelar tudo, Claro. porque eu sei que há elementos. Mas na parte final acho que ainda vai revelar mais alguma coisa. Portanto, fiquem aí, não deixem o vídeo, que eu acredito. A princípio, Agora outra coisa. Como é que vês a importância deste canal para a promoção e divulgação da sueca? Este canal já tem mais de um ano e vai continuar com a colaboração, já agora, quem quiser colaborar, para não serem sempre os mesmos, fica aqui o convite, e todo o conteúdo e perspectiva e visão diferente da sueca são bem-vindos neste canal. Então, voltando à questão, como vês a importância deste canal na promoção e divulgação da sueca? eu acho que é muito importante este canal e o livro que tu lançaste. Eu não vou dizer, e não o digo, que eu aprendi a jogar sueca com aquele livro. A ideia do teu livro também não era essa. A ideia deste canal também não é aprender a Divulgar jogar a sueca, É divulgar. promover a sueca, deixá-la mais valorizada, E acima- mais conhecida. Correto. E acima de tudo, eu tenho visto algumas entrevistas e alguns comentários que há lá que me faz pensar. Eu acho que isso é muito importante. Fazer pensar. Justamente, fazer meditar sobre alguns conceitos que a gente Porque já a minha tinha forma de e ver- que eram irrebatíveis. A questão é esta. A minha forma de ver sueca é um bocado romântica. E eu não posso me agarrar à minha forma de ver sueca. Eu tenho que ouvir o que tu dizes sobre sueca, o que aquele elemento... Não, e não só outras pessoas que participam do canal, porque não são apenas eu. Exatamente. É bom que Ou seja seja, dito, como já quando disse. nós ouvimos alguém falar de sueca, podemos não concordar, mas estamos a tirar relações. Podemos não concordar com determinada leitura daquela forma de jogar sueca. Por exemplo, há uma parte do teu livro que fala na vantagem para a saúde de jogar sueca. Que vem um vídeo também neste canal desse aspecto, por um psicólogo. Ou seja, É uma visão científica, Claro. não é a minha visão apenas. e essa parte é muito interessante, porque quando as pessoas jogam à sueca, como se diz muitas vezes, à facada, aquela ganância de ganhar, as pessoas, Ganância que não é ambição. as pessoas não, Ambição é positivo, ganância é as negativo. pessoas não tiram proveito do prazer de jogar à sueca. Perfeitamente. E às vezes o prejuízo pode ser superior ao ganho. Infelizmente, tem havido em alguns torneios ao vivo de sueca, às vezes confusões físicas. Aliás, infelizmente em Portugal já houve mortes a contra o torneio sueco, Em vida real. por exemplo. Não é? Mas isto faz parte. Sim, mas nós em temos, outros que, lugares. em outros nós lugares. temos que saber onde é que está os erros e tentar combater essa forma, porque a sueca é algo que eu costumo dizer que a sueca é para nos divertir Claro. e não para nos chatear. É esse o espírito. Portanto, e quando eu ouço algumas entrevistas no canal, eu ponho-me a pensar, eu recordo-me um senhor, que não sei o nome, que uma altura falava do trunfo. Que ele deu uma entrevista ao teu canal sobre falar do trunfo. Para que é que sabia o trunfo? E eu nunca tinha pensado ou visto o trunfo da forma como ele me fez pensar. Aprendi. Ficaste com uma ideia diferente daquela que A já tendência tinhas muitas vezes, concebida. o trunfo é para cortar. E ele nessa entrevista que dá ao teu canal, não sei há quanto tempo tem essa entrevista, é um senhor brasileiro, não me recordo o nome, não é? Que ele até disse a Sua Alteza o Trunfo. Ele chama a Sua Alteza o Trunfo. Eu tive o cuidado de ouvir o senhor a falar, eu adorei o que o senhor disse. Não concordar totalmente com o que ele diz, lá por meio diz muita coisa que eu concordo e que gostei. O importante é ter uma visão da sueca e justificá-la. Dizer, Claro. o meu ponto de vista é este, porque isto e isto. Eu acho que o gosto da sueca, eu costumo dizer, e muita gente não concorda comigo, a sueca aprende-se a jogar. Nós temos pequenos pormenores do valor das cartas, a forma como se joga, mas eu posso ler 50 livros sobre sueca, posso ver 10 vezes a mesma entrevista, eu só aprendo a jogar. É tal como conduzir um carro. Exatamente, eu só aprendo Então, a jogar. Essa é a melhor forma. E a Mas jogar se com tiveres muitos os jogadores. conceitos. Mas a jogar com muitos jogadores, não é só com este. Porque há Sim, aquele, sim, há aquele jogador, com vários perfis de ou jogadores. seja, há aquele jogador defensivo, há aquele jogador mais atacante, há aquele jogador mais que prende mais o jogo, Mais individual. mais individual, há aquele jogador que só joga com o seu jogo. E vamos agora ver a perspectiva de João como jogador. Até agora vimos como organizador de torneios, principalmente, agora como jogador.
Que características é que tu vês num bom jogador? O que é que um bom jogador sueca deve ter? Isso é uma pergunta muito difícil. Mas a resposta vai ser mais fácil. A pergunta é muito difícil porque todos nós somos diferentes a jogar sueco. Não há Claro. dois jogadores iguais. Não é? A diferença, eu gosto essencialmente de um jogador, primeiro que me respeite. Um jogador que me Respeita o respeita a parceiro. jogar à mesa. Respeitar o parceiro. Que mesmo que eu faça uma Só o parceiro ou os adversários também? Não, Eu acho que são os dois. respeito não é? como pessoa. Ah, sim, sim. Acima de tudo. Acima de tudo. É Sim. muito importante. Claro. Isso é quase uma obrigação. Não é? De educação. Ou seja, de educação. eu posso fazer Nem que não seja jogador de sueca, deve eu por posso princípio. fazer uma jogada que vai se revelar muito negativa e ele tem que saber respeitar. Paciência, arriscou que correu mal. Para vir a ser respeitado quando ele arriscar e não correr bem. Então. Agora, claro que o jogador que eu mais gosto de jogar é aquele que encaixa no meu estilo de jogo. Não é? Eu costumo fazer uma tabela. Sim, mas a tua avaliação de um jogador, que característica tu dizes? Ele tem isto e isto, para mim é um bom O jogador. controlador, eu gosto de jogadores que controlem o jogo. Não é jogador que joga carta por jogar, tem que saber controlar o jogo. Tem que saber que nem sempre o Astronf ganha o jogo. Às vezes há grandes jogadores e até grandes pares, vamos mais a ver ao nível dos pares, que é muito mais correto, que jogam muito bem, mas perdem. Então, muitas vezes as pessoas acham, mas eles são assim tão bons e perdem? Não, tenho uma- Então, que características é que eles têm que os deixa perder? eu costumo dizer duas coisas. Eu ganho a jogar. Eu estou a ver ao nível do par. Nós vemos um jogador que joga bem ou não ao longo do tempo, não é num dia ou 2 dias que tu conheces um jogador. E eu costumo dizer que nós só ganhamos a sueca em 3 e mais uma circunstância. A primeira circunstância é quando nós temos muito jogo, não precisamos de ninguém, temos muito jogo, ganhamos a sueca. Mas aí não está em causa ser bom ou mau Temos jogador. muito jogo. Às vezes é obrigado a ganhar. Temos a segunda hipótese, que é o nosso parceiro que tem muito jogo. É exatamente como eu penso. Mas aí na perspectiva do par, estamos a ver na perspectiva do par. Aí um ou os dois Temos a segunda têm. possibilidade, que é o encaixe no jogo do parceiro. E o entendimento. Exatamente, a forma. É por isso que é muito mais difícil a sueca sem sinais.